Podem sentar. Irmãos, abram suas Bíblias. Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versos de número 1 até o versículo de número 6. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6, diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Muito bem, a gente vem falando um pouco nesse livro, que é o livro do profeta Jeremias, um momento na história de Israel muito difícil, um momento em que Israel passava por aquelas circunstâncias de quase ali a invasão da Babilônia ali. Nabucodonosor estava para invadir Judá, Jerusalém, e o pecado em Jerusalém, em Israel, era muito grande, a tal ponto que o povo já não ouvia mais a voz do Senhor. O Senhor mandava os recados a Jeremias, mas o povo não queria ouvir, não queria dar atenção. Eles ouviam, a gente viu isso na mensagem de domingo passado, eles queriam ouvir muito mais as outras pessoas, os homens, os profetas, falsos profetas que existiam ali, e também o que o coração deles falava para que eles pudessem obedecer, e a quem obedecer e o que fazer. Então o Senhor chama Jeremias: eu tenho uma mensagem para você. E Jeremias então vai ali à casa do oleiro, está aí no versículo 2, que o Senhor diz: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Bom, por que o Senhor mandou Jeremias à casa do oleiro? É claro que aqui é uma ilustração, onde o Senhor queria falar para o profeta através dessa ilustração, que era a casa do oleiro. Mas a casa do oleiro, ele nos chama a atenção, porque também tem alguns significados que a gente pode compreender dentro dessa ilustração que o Senhor queria dar ali para Jeremias. E a primeira que a gente entende, uma vez que o vaso estava sendo construído, o vaso estava sendo formado, depois esse vaso se estraga e esse vaso é novamente feito ali pelo oleiro. A gente entende que a casa do oleiro, apesar de quando a gente olha e vê o conceito da casa do oleiro, é o local onde as pessoas vão para ali fazer jarros e outras peças, de barro. Mas para nós, dentro do contexto espiritual e vendo o que estava acontecendo ali, a gente pode entender que a casa do oleiro era a casa de restauração, era a casa de transformação espiritual das pessoas. A gente pode dizer que o oleiro é o Senhor. A gente pode dizer então que o local onde ele estava sendo trabalhado era um local de restauração, um local de construção de vidas, de restauração de vidas, transformação de vidas, porque ele pegava o barro e transformava aquele barro numa peça lindíssima, da forma como ele queria que ficasse. Mas também a gente pode entender que
quando ele manda Jeremias até ali a casa do oleiro, a gente pode entender que não era o Jeremias que estava precisando ir. Jeremias estava ali para ouvir uma mensagem, mas ele não era ele que precisava ser restaurado, não era ele que precisava passar por um processo de arrependimento, mas Jeremias estava ali por causa do povo de Israel, não era por ele, mas era pelos outros. Então a gente pode entender que isso é um recado muito forte para nós da igreja, porque muitas vezes nós estamos bem, muitas vezes nós estamos passando por uma situação de muito confortável, vamos dizer assim, na nossa vida. E quando nós estamos passando por momentos assim tão confortáveis, nós somos um pouco egoístas, porque nós não conseguimos enxergar a dificuldade dos outros, ou a necessidade dos outros. E Jeremias, ele foi ali porque o povo estava precisando ouvir a voz do Senhor. Ele foi ouvir para repassar essa mensagem para aqueles que estavam precisando. E nós, enquanto igreja, também precisamos olhar para pessoas que são necessitadas. Precisamos estar orando por elas. Precisamos colocar diante do Senhor pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades. Não é porque nós estamos bem que nós vamos esquecer que nós somos um corpo, que cada um depende do outro. Portanto, aqui, quando o Senhor diz levante-se e desça até a casa do oleiro, Ele está falando para um homem que não estava precisando ser restaurado, mas seria um instrumento do Senhor para a restauração de outras pessoas. Veja que quando ele chega na casa do oleiro, o que estava acontecendo ali? O oleiro estava trabalhando, o oleiro não estava descansando, o oleiro não estava simplesmente olhando para o barro ou a máquina ali parada de rodar para que pudesse ser feito o vaso. Na verdade, quando Jeremias entra na casa do oleiro, aqui diz que quando ele desce, eis que ele estava trabalhando. E isso para nós significa dizer que Deus trabalha por nós 24 horas por dia. Deus não parou de trabalhar por nós. Claro que na criação Ele criou o mundo, todas as coisas, 6 dias, descansou no sétimo, mas Jesus diz assim: como o Pai trabalha, Ele também trabalha. Então o Senhor nunca deixou de trabalhar por nós. Ele está ali na casa do oleiro para restaurar vidas de pessoas que pertencem à sua família e reconstruir vidas que muitas vezes foram destruídas ao longo do processo da sua vida. Então o Senhor, quando Ele entra, ele vê o oleiro trabalhando ali, é um sinal de que o oleiro, o Senhor, Deus também trabalha por nós todos os dias por nós. Veja aí Isaías capítulo 64, no versículo 4, e vai dizer o seguinte: Isaías 64, versículo 4 diz: desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Então este é o Deus que nós temos, é o Deus que nós confiamos, o Deus que nós entregamos a nossa vida, é o Deus que nós estamos ali sendo acolhidos, recebidos por Ele, mas ao mesmo tempo Ele está trabalhando por cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Outra coisa que a gente percebe aqui na casa do oleiro é que no momento em que ele está trabalhando, o que acontece? O vaso se estraga na mão do oleiro. Mas irmãos, o vaso se estraga e quem conserta o vaso é o próprio oleiro, é o próprio Deus. Não é o vaso que se conserta. O vaso não se conserta sozinho. E é isso que muitas vezes nós erramos, porque nós achamos que nós somos capazes de consertar a nossa vida. Nós somos tão arrogantes, nós somos tão autoconfiantes, de que achamos que nós não precisamos que o Senhor faça o conserto da nossa vida.
mas que nós mesmos somos capazes, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria, muitas vezes pela capacidade que nós achamos que temos, nós queremos construir ou reconstruir a nossa vida sozinhos. E a gente percebe aqui que Deus, Ele está ali para restaurar aquele vaso que se estragou na sua mão. Nós precisamos que o Senhor faça esse serviço por nós, que o Senhor faça esse trabalho por nós, que Ele nos molde, que Ele nos deixe na configuração exata que Ele quer. Não é na configuração que nós queremos ser, mas na configuração que o Senhor quer que nós sejamos como Ele quer que seja. Então, ninguém chegará, irmãos, aos céus com suas próprias forças. Ninguém. Nós precisamos ter a humildade e permitir que o Senhor nos molde, a partir de um tratamento especial que o Senhor nos dá, da participação do Espírito Santo, transformando e santificando a nossa vida. A gente vê também da casa do oleiro, que o oleiro, não sei se vocês já viram figuras, né? Depois vocês vão lá no YouTube e vejam como é que eles fazem barro. Eles colocam em cima daquela mesa, a roda eles estão fazendo com que a roda circule ali, e o barro está rodando, e eles pegam a mão no barro e vão moldando o vaso. Mas eles vão moldando o vaso de dentro para fora, não é de fora para dentro, mas a mão está do lado de dentro, e ali por parte de dentro eles estão moldando o vaso. Então o trabalho de Deus em nós também é assim, da mesma forma. Deus vai transformando, irmãos, a nossa vida, Ele vai restaurando a nossa vida de dentro para fora. Começa por dentro a transformação do ser humano. Isso porque a parte mais importante do ser humano está do lado de dentro, que é o nosso coração, né? É a nossa alma que precisa ser restaurada. Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz assim: que um coração endurecido é um impedimento para ouvir a voz do Espírito Santo. Um coração endurecido é um impedimento para ouvir a voz do Espírito Santo. E é exatamente ali que o Senhor trabalha, transformando o nosso coração de pedra num coração sensível, num coração de carne, para que nós possamos ouvir aí a voz do Espírito Santo que habita em nós, transformando, moldando, mudando o nosso ser. Depois, a gente percebe aqui ainda na casa do oleiro, nesse olhar de Jeremias, que o vaso ele quebrou nas mãos do oleiro. Às vezes a gente não percebe essa mensagem, porque na verdade nós estamos nas mãos do Senhor. Mas muitas vezes, mesmo estando nas mãos do Senhor, nós queremos ser rebeldes àquela moldagem que o Senhor está querendo fazer em nós. E é exatamente isso. Ali o oleiro estava moldando, mas naquele momento que ele estava moldando, alguma coisa aconteceu que o vaso se estragou. E é isso que acontece com a gente. Em algum momento da nossa vida, na nossa relação com Deus, a gente se desvia daquela rota que o Senhor está fazendo para moldar a gente. Então a parte boa desse episódio é que, mesmo a gente quebrado, isso é que nós precisamos entender, irmãos. Mesmo muitas vezes quando a gente se desvia do Senhor, muitas vezes quando nós nos distanciamos do Senhor, muitas vezes quando nós fazemos coisas desagradáveis ao Senhor, o que importa e o que a gente enxerga aqui é que o Senhor nunca desiste da gente. Coisa importante, né, irmãos? O Senhor pegou aquele vaso que se estragou, Ele não jogou fora, né? Ele pegou aquele barro, voltou a moldar o barro e o fez da forma como Ele queria. Deus não desiste de nós, mesmo que a gente venha em muitos momentos da nossa vida querer se distanciar do Senhor, nós podemos ter a certeza que o Senhor vai pegar esse vaso que se estragou ali, que está na mão dele,
ele vai voltar a moldar a forma como ele quer. Então isso nos ensina que a visão do mundo descarta o homem quebrado, mas no reino de Deus, Deus restaura o vaso que está quebrado. No versículo 6 desse texto, nós lemos, diz assim: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz assim: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, casa de Israel. O Senhor está falando, essa é a mensagem que Deus mandou que Jeremias ouvisse para levar ao povo de Israel. Deus está mandando uma mensagem para o povo de Israel, o povo dele. Eu quero mostrar nessa mensagem para nós, como igreja. Eu quero aplicar essa metáfora à igreja, considerando que cada membro da igreja é um barro que está sendo moldado pelo Senhor. E nós queremos tirar algumas lições que nós vimos aqui nessa parte introdutória da mensagem. E a primeira lição que nós tiramos é que o Senhor trabalha na vida dos membros da sua igreja. O Senhor trabalha, continua trabalhando. Não é ele trabalhou, ele não fez. Às vezes a gente fala assim: não, eu fui transformado. Nós não fomos transformados, não. Nós estamos sendo transformados. A cada dia Deus vai trabalhando na nossa vida. Ontem nós éramos uma pessoa, hoje nós já somos uma outra pessoa, amanhã seremos uma outra muito melhor do que hoje nós somos. Por quê? Porque o Senhor trabalha todos os dias, todas as horas na nossa vida. O texto aqui diz que o oleiro estava trabalhando com barro para produzir um vaso. Ele chegou lá e estava trabalhando. E nós não podemos simplesmente pensar que após a conversão acabou-se ali o trabalho de Deus. Não. O trabalho de Deus continua na vida de cada um de nós. O Senhor está dando uma forma em nós. Ele deseja que esse vaso, cada um de nós somos um vaso que Deus está ali moldando. Ele deseja que nós venhamos a ter o perfil, a forma, a ser um ser da forma que seja agradável a Ele, a forma de viver que seja agradável a Ele. Ou seja, a vida de cada um, irmãos, está no controle de Deus a partir do momento da nossa conversão. Desde que nós não venhamos a se tornar rebeldes nas mãos do Senhor e venham estragar de novo aquilo que Ele estava reconstruindo, a vida de cada um de nós. Em Romanos 8, capítulo 29, Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a forma que Ele quer que nós venhamos a ser é conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. É isso que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós. Em Efésios capítulo 4, versículos 13 a 15, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. É isso que o Senhor está construindo na vida de cada um de nós. Essa imagem, a semelhança da estatura do varão perfeito, e nós estamos aí sendo formatados pelo Senhor para chegarmos lá. No entanto, a gente percebe nessa narrativa que a gente lê aqui, que o barro estava completamente nas mãos do Senhor. O texto diz que o vaso crescia a casa do oleiro e eis que ele estava trabalhando sobre a roda.
como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. Então, o barro, o vaso que estava sendo construído, estava totalmente nas mãos do Senhor, completamente entregue nas mãos do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter a humildade, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos realmente nos colocar nas mãos, completamente nas mãos do Senhor. Irmãos, nós somos seres humanos. O ser humano, ele é uma pessoa que pensa que ele sabe tudo, pode tudo, não ser ninguém. Deus nos criou na sua imagem e semelhança, e o homem se rebelou contra Deus porque ele queria ser igual a Deus. E o homem ainda hoje pensa que é. E por isso é que muitas vezes, mesmo após a nossa conversão, mesmo após nós estarmos frequentando a igreja, nós quebramos a cabeça ao longo da nossa vida. Nós passamos por lutas e dificuldades na nossa vida, não só pelas circunstâncias que nós passamos, mas pela rebeldia. E não queremos estar ali totalmente sob o controle, a nossa vida é totalmente sob o controle de Deus. Nós, como seres humanos, não queremos perder o controle da nossa vida. Nós queremos dirigir os nossos passos, direcionar os nossos passos, planejar a nossa vida conforme nós entendemos que ela deva ser. E nós não somos capazes de ter a humildade suficiente de nos colocar totalmente nas mãos do oleiro, rendido e submisso ao Senhor. Outra coisa, outra lição que a gente tira daqui desse texto para nós, enquanto igreja, é que todos merecem uma segunda chance. Todos merecem uma segunda chance. Não é porque você errou uma vez, não é porque muitas vezes você acha que aquela pessoa fez algo muito ruim, aos nossos olhos, às vezes, algo que nos deixa horrorizados com o que as pessoas fazem, mas todo ser humano, todo filho de Deus, ele merece uma segunda chance. Você já pensou se o oleiro aqui pegasse aquele barro, e olha que às vezes o barro era difícil de se conseguir, muitas vezes é difícil de se conseguir. Imagine uma vida que se converte, como é difícil hoje, né, irmão? Se converter uma vida. E aquele barro, e foi difícil de se conseguir, e que o oleiro pega, ou seja, aquela pessoa se converte, e agora está nas mãos do oleiro, e esse vaso se estraga, e o oleiro pega aquele barro tão difícil e joga fora. O Senhor não faz assim com a gente. O Senhor não faz isso com a gente. O Senhor é misericordioso, o Senhor é benigno, o Senhor é paciente, longânimo, né? Como diz a palavra. E eles pegam aquele vaso de novo, que caiu, que se quebrou, e ele sustenta, ele acolhe aquele vaso, e ele recebe aquele vaso, e ele começa a trabalhar de novo no vaso. E é isso que nós aprendemos, irmãos. Porque muitas vezes o irmão erra e a gente olha já de cara feia. O irmão erra, ele senta do lado direito da igreja e a gente já senta do lado esquerdo, porque nem sentar perto, porque às vezes a gente pode pegar essa doença, né? A virose. Às vezes o irmão erra e o que a gente faz? Expulsa da igreja. Às vezes o irmão erra, o que a gente faz? A gente faz um motim contra o irmão. Olha, irmãos, eu conheço muita gente que já errou nessa caminhada de mais de 30 anos de ministério. E eu vejo quantas pessoas que foram restauradas ao longo da vida, pessoas que erraram, pessoas que se desviaram, pessoas que se distanciaram de Deus e que foram acolhidas com amor. Vocês lembram daquilo que Paulo faz um apelo à igreja de Corinto? Estava havendo um pecado enorme na igreja de Corinto, que era a pessoa que estava tendo relação com a sua madrasta.
E Paulo diz assim: nós temos que disciplinar essa pessoa. Mas nós temos que disciplinar essa pessoa porque a disciplina é necessária na igreja, mas nós temos que disciplinar, diz o apóstolo Paulo, com amor. Porque nós precisamos disciplinar com amor para que aquela pessoa ela possa retornar novamente aos caminhos do Senhor, dela ser restaurada. Nós não podemos virar o rosto, as costas, para uma pessoa que errou. Pelo contrário, nós temos que estender a mão para que essa pessoa possa se levantar novamente e servir para aquilo que o Senhor tem como propósito para a vida dela. Aqui, na verdade, o povo de Deus estava em desobediência, com idolatria, seguindo conselhos errados, e o Senhor diz assim: eu posso fazer com a vida de vocês o mesmo que aquele oleiro fez com aquele vaso que se estragou. O Senhor Jesus, Ele pode fazer a mesma coisa com qualquer um da igreja que tenha caído, que tenha se desviado, que tenha se distanciado de Deus. Jesus pode restaurar essa vida novamente. Por isso é que nós precisamos cuidar dessas pessoas com amor, para que assim eles possam ser totalmente restaurados. Jeremias, aqui no capítulo 18, nesse capítulo que nós estamos, versículos 11 e 12, o povo não queria ser restaurado, o povo não queria se converter, mas o que nós precisamos fazer é trazer de volta, para que haja arrependimento na vida dessas pessoas, e a vida do arrependimento o Senhor possa novamente restaurar essa vida. Os versículos 11 e 12 diz: portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês, e era a invasão do Nabucodonosor. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas o povo disse: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O povo endureceu o coração para com Deus, por isso eles não queriam ser restaurados. Mas se alguém está longe, distante, que quer ser restaurado, que se arrepende dos seus caminhos, o Senhor vai receber, o Senhor vai acolher esta pessoa. O membro da igreja pode se converter pelo seu pecado. Tudo o que ele faz que não seja do agrado de Deus, ele pode ali se entregar nas mãos do Senhor e será novamente remodelado. Uma outra lição e última que nós tiramos daqui, irmãos, é que Deus, Ele molda os seus filhos segundo o seu propósito. Nós somos moldados conforme a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Veja o que está escrito aqui no versículo número 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem lhe pareceu. Ou seja, nós somos moldados pelo Senhor, e Ele faz segundo o propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. Não é como nós queremos: Senhor, eu quero ser assim, Senhor, eu quero isso. Não é, irmão, não é assim que funciona. Com Deus não é assim que funciona. Tem que ser como Ele quer. Ah, Senhor, eu queria ser um grande violonista. Mas o Senhor não te quer como violonista. Ah, Senhor, eu queria ser um tecladista. Irmãos, o Senhor não te quer como tecladista. O Senhor vai usar você aonde Ele quer, da forma como Ele quer. Portanto, quem molda a gente é o Senhor. Nós temos que ter consciência disso. Nós não somos donos de nós mesmos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós somos moldados por Ele, né? Então o propósito da nossa vida está com Ele. Não sou eu que vou decidir. Onde é que eu vou servir na igreja do Senhor? Entregue-se na mão dele, Ele vai mostrar para você, Ele vai direcionar você exatamente para onde Ele quer que você seja direcionado.
Então não é como se quer, mas como Deus deseja que seja. É necessário que todos entendam que não é como a pessoa quer, mas o Senhor tem um propósito para cada um. As pessoas confundem quando se convertem pensando que podem escolher o que querem, ou ser o que querem, mas isso não é possível. É segundo bem parece ao Senhor. Por isso eu volto a falar para vocês, irmãos, sejam submissos e se coloquem rendidos nas mãos do Senhor, porque não há lugar melhor, não há uma vontade mais perfeita do que nas mãos do nosso Deus. Amém, queridos? Muito bem. Como é que você está essa semana? Como é que você passou a semana? Será que não quebrou uma lasquinha do vaso não? Essa semana? Um pedacinho do vaso não se quebrou não por aí? Eu quero dizer para vocês que o Senhor quer consertar essa lasquinha. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele não faz remendo não, tá, gente? Ele não pega a lasquinha, põe aquele colar tudo. Tem uma colazinha, que se você botar o dedo, você não tira mais o dedo nunca. Mas o Senhor não faz isso não. Você sabe o que, é que o Senhor faz? Ele pega e refaz tudo de novo. Porque não pode ter uma rachadura. Não pode, Ele faz a gente de uma forma completa, íntegra, sem rachadura, sem colagem. Se você passou por essa semana, deu uma topada na rua, quebrou o dedo do pé, o Senhor quer fazer um dedo novo, não é nem remendar o dedo, o Senhor quer fazer um dedo novo. E o que eu queria, irmãos, eu quero fazer um apelo para você, porque o Senhor não desiste da sua vida, o Senhor não desiste. Às vezes a gente quer até fugir, né? Às vezes a gente quer correr, mas o Senhor pega o laço e traz de volta. O Senhor pega o laço e traz de volta. Então, se você, nessa noite, está em algum momento, estragou o vaso que o Senhor está formatando na sua vida, porque Ele não parou ainda, Ele está construindo você. Se você se estragou esse vaso na mão do Senhor, eu queira que o Senhor faça, restaure, né? Porque a casa do oleiro é exatamente isso, restaurar a sua vida. Eu quero que você fique em pé e diga: Senhor, eu quero ser remodelado pelo Senhor, eu quero ser moldado, eu quero ser restaurado, reconstruído, mas eu não quero só um remendozinho não, eu quero ser refeito. O Senhor começa lá de dentro, trabalhando no seu coração, trabalhando na sua alma, trabalhando na sua vida, transformando o seu ser. Nós vamos cantar uma música que é muito conhecida da igreja, e eu quero ser. Pode ser na capela, se os nossos instrumentistas conhecerem, mas pode ser na capela, a música. Eu quero ser, vamos lá? Senhor amado. Enquanto eu estiver cantando, vocês também, quem sentir um desejo do coração de ser remodelado pelo Senhor, fique em pé. Nós vamos orar ao final. O oleiro quer a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo.
porque nós sabemos que só nas tuas mãos nós podemos ser moldados de uma forma perfeita, porque a tua obra em nós é perfeita. Nós nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos para que o Senhor possa nos restaurar, que o Senhor possa nos moldar conforme o teu propósito, conforme a tua vontade. Nós nos colocamos nas tuas mãos porque entendemos que só o Senhor pode nos refazer aquilo que nós precisamos ser refeitos, restaurar naquilo que precisamos ser restaurados, de uma forma completa, de uma forma que nós possamos amadurecer no crescimento, no conhecimento, no caminhar contigo, para que não venhamos novamente estragar nas tuas mãos. Abençoa, Pai, cada vida que aqui ficou em pé. Olha, esquadrinha cada coração. Tu sabes e conheces, Deus, a vida de todos nós, em especial a vida de cada uma dessas pessoas que agora se colocam diante do teu altar. Ó Pai, refaz, Senhor, em amor, em cuidado e misericórdia, a vida de cada uma delas. Abençoa, em nome